Agora. Nós somos companheiros aí da Prefeitura de Campinas, do movimento Camprev é Nosso. Nós estivemos na luta no começo do ano 2016, quando essa administração tentou transferir dinheiro do Camprev, do Fundo Previdenciário, para o Tesouro, para saldar seus compromissos. E aí naquele momento estavam acontecendo as eleições e nós acabamos fazendo movimento, encampando esse movimento para poder defender esses direitos. Eu sou Alexandre, sou servidor da Secretaria de Cultura e sou conselheiro fiscal do Camprev hoje. Bom, pode ser? Eu sou a Guida, sou conselheira do Conselho Municipal de Previdência, também faço parte do movimento Camprev é Nosso. E um pouquinho só para resgatar bem rapidão o que o Alexandre disse, no final de 2016, quando o prefeito Jonas Donizete apresentou uma lei, um projeto de lei na Câmara Municipal, que era para retirar recursos do Fundo Previdenciário, do fundo que concentra as contribuições previdenciárias dos servidores que entraram em 2004 na prefeitura. Ele iria esgotar esses recursos para pagar os aposentados, que é de obrigação da administração pagar, da prefeitura pagar. Então, nós nos reunimos, vários servidores se reuniram indignados e aí nós acabamos assumindo essa tarefa de disputar as eleições dos conselhos, do Conselho Fiscal e do Conselho de Previdência, e também nós temos companheiros que assumiram a tarefa também na própria diretoria executiva. Eu sou a Débora, faço parte também eleita no Conselho Fiscal, sou votada, sou servidora ativa, da Secretaria de Finanças. Então estamos aí indo para o terceiro ano da fiscalização da Previdência, do nosso futuro. Meu nome é Galdino, fui eleito também como representante dos aposentados no Conselho Fiscal, vindo dessa preocupação de fiscalizar, na verdade, a administração pública no uso dos recursos previdenciários. Eu entendo que o principal objetivo da gente estar aqui é meio que uma prestação de contas, e para deixar a categoria esclarecida de que tudo que a gente tem feito durante esse período que a gente está representando os servidores nos conselhos, toda essa nossa defesa ela tem tido uma coerência em defender os direitos dos trabalhadores, em defender o fortalecimento do nosso Instituto de Previdência, em defender que a gente possa ter uma tranquilidade nesse futuro breve que está aí, que vai ser o período que a gente for se aposentar. Todos sabem que a questão da Previdência é a pauta da vez, Pauta nacional. Pauta nacional, os governos estão aí, o governo, tanto municipal como o governo federal, a todo momento tem tido muito interesse em esvaziar os nossos recursos de previdência, em retirar direito nesse campo. Enfim, então esse é o nosso principal objetivo, de estar aqui fazendo esse vídeo para esclarecer os servidores municipais de Campinas. Vocês devem lembrar que no final de 2016, como eu disse na apresentação, o prefeito apresentou um projeto de lei que era para retirar recursos do Fundo de Previdência e pagar os aposentados, que é de obrigação da prefeitura pagar, que são os aposentados vinculados ao fundo financeiro. Bom, ali naquele momento, vários servidores se levantaram contra retirar esse recurso, contra essa retirada de direitos, que a gente sabe muito bem que isso era um crime, enfim. Que a administração do prefeito Jonas queria fazer com os servidores, ou seja, usar os nossos próprios recursos para pagar a nossa própria aposentadoria, que é de obrigação da prefeitura fazer.
nós defendemos ali que isso era ilegal, que isso era imoral, que isso era injusto. E mesmo assim a administração, com o aval da maioria dos vereadores da Câmara Municipal, fez isso, né? Retirou esses recursos para pagar os aposentados que são vinculados ao fundo financeiro, que é de obrigação da Prefeitura fazer. Bom, teve várias ações judiciais, teve uma batalha judicial imensa, que nós fomos, inclusive, vencedores, vitoriosos, nessa batalha judicial. Agora, saiu um parecer, da Secretaria Nacional, porque hoje a gente sabe que não existe mais Ministério da Previdência, no governo Temer. O governo esvaziou enquanto ministério e alocou a Secretaria de Previdência Social no Ministério da Fazenda. Então, ele retirou o status de ministério. Ele trata a questão da aposentadoria como uma questão de mercado mesmo. Então, virou uma secretaria. Essa secretaria, ela é responsável, enfim, por fazer toda a gestão, toda a administração sobre a pauta, sobre a demanda de previdência, e também sobre a pauta de demanda de previdência dos regimes próprios, que é o nosso caso. Saiu um parecer agora sobre essa ação que o prefeito Jonas Donizete fez no final de 2016 e início de 2017, ali naquele período, de usar os recursos do Fundo Previdenciário para pagamento das aposentadorias dos aposentados vinculados ao fundo financeiro. O parecer que essa Secretaria Nacional de Previdência traz é um parecer totalmente alinhado com a nossa defesa, Alexandre, com a nossa denúncia, que era ilegal, que isso não poderia ser feito, que se existe o superávit, ou seja, que eles falavam que tinha um superávit, que se existe um superávit, esse superávit era fruto dos recursos, tanto da cota patronal como da cota dos servidores também. Então não era justo que apenas a administração pudesse utilizar esses recursos. Se ele foi gerado num todo, na contribuição de todos. A partir do momento que a administração ela faz a contribuição patronal, aquele dinheiro deixa de ser do Tesouro, ele passa a ser um recurso previdenciário. Ele tem que ser gerido e gestado pelo CAMPREV, pelo instituto criado por isso. E é bom lembrar que o instituto gera dois fundos, o fundo financeiro e o fundo previdenciário. O fundo financeiro são servidores que foram admitidos até 31 de junho de 2004. 30 de junho de 2004. E a partir do dia 1º de julho de 2004, são os servidores que estão no fundo previdenciário, onde esse fundo que tem recurso, que tem superavitário, que tem um recurso reservado para a aposentadoria desses servidores. Por que o fundo financeiro ele sempre é deficitário ou ele não tem recurso? É bom lembrar que em 1995 foi extinto o IPMC, que todo o dinheiro desse IPMC foi absorvido pela administração pública e gasto na administração pública. E em 1995, nesse compromisso, naquela administração, fez um compromisso em lei que ia arcar com a diferença da folha de pagamento. E essa é a obrigação que as administrações posteriores vão ter que ter. Por quê? Porque eles usaram o dinheiro previdenciário para o Tesouro. E aí em 2004, quando foi feito o Instituto de Previdência, que é o CAMPREV, isso está alocado na Lei 10. E aí em 2016, tentaram mudar a Lei 10 com dois projetos de lei. O primeiro, 153, era transferir o dinheiro para o Tesouro, para despesas do Tesouro, que não podia e já foi derrubado logo, e depois fizeram o 154, menos de 48 horas, que era pegar dinheiro do fundo previdenciário para pagar os aposentados do fundo financeiro, que deveria vir do Tesouro, que o Jonas não queria assumir esse compromisso, queria jogar para o próprio servidor, porque o dinheiro que estava lá era daquele grupo de servidores que vai ter que se aposentar no futuro. E aí, nesse caso,
houve uma ação, a gente tem que até agradecer o sindicato dos servidores do Legislativo, que entrou com uma ação, porque o nosso sindicato da Prefeitura, o nosso sindicato de servidores públicos da Prefeitura não entraram, e eles ganharam uma ação, foi uma ação de inconstitucionalidade desse processo, e todo esse processo saiu nesse parecer do Ministério ou da Secretaria de Previdência, né, que reafirma a nossa luta na campanha eleitoral para conselheiros, né, que não poderia ser usado esse dinheiro, né, que quando eles fizeram isso, eles estariam usurpando o dinheiro dos servidores para compromisso da Prefeitura. Né? O importante destacar desse parecer é que ele discorre sobre 2 pontos, né? De forma geral, ele discorre sobre 2 pontos. O primeiro ponto que ele diz, ele confirma, né, ele ratifica, confirma tudo aquilo que a gente já falou e tudo aquilo que a gente defendeu durante a campanha. Que se tem superávit não pode ser utilizado, né? Que tanto a legislação previdenciária, né, nacional, que é a Lei 9717/98, e as portarias, a portaria 403, né, do Ministério de Previdência, essas portarias, elas proíbem, né, que utilize recursos de um fundo para pagar aposentados, né, beneficiários de outro grupo. Isso é proibido pela legislação federal. E nós falávamos isso a todo momento, dessa proibição. E muitas vezes nós éramos desqualificados, né, nas nossas defesas, nas nossas falas, principalmente, né, de grupos e setores aí que defendem o governo municipal, que defendia, né, e que defende até hoje, que a administração Jonas venha usurpar os nossos recursos, né, e, enfim, nessa ampla retirada de direitos aí. Então ele confirma, ele ratifica a proibição disso, ou seja, os fundos não podem ser mexidos, né? O dinheiro que está lá tem que ser gasto somente para fins previdenciários com aposentados, beneficiários, servidores daquele grupo, né? Não pode haver comunicação, né? De forma alguma. E o parecer confirma isso, confirma que não pode ser utilizado de forma alguma os recursos do fundo previdenciário para pagar recursos do fundo financeiro, né? Enfim, não pode haver esse tipo de tramitação, esse tipo de movimentação. Então, o primeiro ponto foi esse. O segundo ponto, que aí é um ponto que nos preocupa. Por quê? As contas que foram enviadas, que essa Secretaria de Previdência analisou, foram as contas que foram feitas em 2016, né? É todo o cálculo que é feito com os recursos que estão lá no fundo previdenciário para pagar os aposentados vinculados a esse fundo. Essa secretaria afirma que existem dados inconsistentes, né? Que são dados que não correspondem com a verdade ali, segundo essa análise que o contador, né, que a gente chama atuário, né? Eu falo contador para facilitar, porque é um termo técnico que nem muita gente conhece. Que esse profissional, esse técnico avaliou, ele diz que ele não conseguiu visualizar que existia superávit, que existe superávit. Na avaliação dele, os dados que a prefeitura repassou para o nosso instituto, para o Camprev, para o atuário fazer esses cálculos, né, para ver certinho se o dinheiro que está guardadinho lá naquela conta vai ser suficiente para pagar os aposentados, pensionistas, todos os benefícios vinculados a esse fundo serão suficientes. Esses dados são dados inconsistentes. Então ele não tem a segurança que tem superávit. Então essa é uma outra preocupação, porque o Conselho Municipal de Previdência daquele tempo ratificou o uso do superávit, ratificou que o prefeito usasse dinheiro do fundo previdenciário, que ele disse, que o Camprev dizia que tinha superávit, para pagar os aposentados vinculados ao fundo financeiro. Então essa Secretaria Nacional, o atuário, né, o técnico lá, ele avaliou essas contas, ele refez esses cálculos, ele disse que não tem essa segurança. Bom,
existe esse compromisso, eu sou do Conselho Municipal de Previdência, não estou aqui representando o Conselho Municipal de Previdência, porque tem 12 conselheiros, eu sou apenas uma lá dentro, mas eu, enquanto conselheira eleita pela categoria, eu me comprometo a debater, a pedir explicações para a diretoria executiva do Camprev, né, para o presidente, se ele confirma ou não, né, essa informação, porque se isso de fato aconteceu, é muito preocupante. Então, esse parecer, ele emite, né, essas duas questões. Só para concluir, esse documento, ele foi emitido, né, agora, em 19 de dezembro de 2018, né, foi assinado pelo auditor fiscal Luiz Augusto Pereira Tavares, tá? Que assinou, e também foi assinado pelo subsecretário de Regimes Próprios de Previdência Social, Alex Alberto Rodrigues. Então, esses dois servidores públicos, né, da Secretaria de Previdência, esses dois funcionários aí, servidores públicos, que são os responsáveis por esse documento. Para a gente amarrar toda essa luta que veio, né, desde 2016, com essas tentativas de mudança nas legislações do Camprev, a gente pede a mobilização e que os servidores continuem mobilizados para defender o Instituto, para evitar que o Instituto seja lesado, que nós servidores tenhamos problemas de se aposentar no futuro, né? Porque como isso é uma ação nacional e reflete muito aqui em Campinas, a gente sabe que só não foi feito até agora porque teve mobilização, está tendo mobilização. E a Câmara está preparada para estar discutindo novamente e a gente precisa continuar mobilizando, porque senão eles podem mudar a revelia da vontade do servidor. Então nós temos que estar organizados e mobilizados para garantir os nossos direitos. É isso, né, Alexandre? O prefeito já sabe, né, que ele usou indevidamente esses recursos, mas ele não está se dando por vencido, né? Esses caras não se dão por vencidos, ele a todo momento, o servidor todo dia praticamente, né, do início agora de 2019 para cá, todo dia está se deparando com uma matéria nova no jornal que é plantada, né, por essa administração, que vai mudar a lei, que vai querer fazer reforma da Previdência aqui em Campinas. E essa reforma a gente sabe muito bem que não é para melhorar a nossa vida, é para piorar, é para retirar direitos, né? Muitos servidores ainda estão trabalhando, ainda tem 15 anos aí, né, de casa, e ainda vai ter um período ainda para poder completar, né, a sua jornada aí, né, de tempo de contribuição para poder se aposentar, para adquirir o direito de se aposentar. Mas essa administração, esse prefeito Jonas, ele não se dá por cansado, ele quer a qualquer momento, todo dia, é uma tentativa nova de tentar retirar o nosso direito em se aposentar, né? Então, é muito importante isso que o Alexandre falou agora. Nós temos que estar mobilizados, organizados para essa pauta que vai vir aí, né? Para essa agenda, que é uma agenda extremamente importante de luta nossa. Não dá para a gente ficar em casa, fingir que não está acontecendo nada, né? É a nossa vida que está em jogo, é a nossa velhice que está em jogo. Por isso é extremamente importante. Nós, desse movimento Camprev é nosso, estamos, né, enfim, aí tratando de uma agenda de organização. A gente vai ter que tirar uma agenda de organização, de plenárias, chamar a categoria para informar do que está acontecendo, inclusive para a gente ter uma organização a nível de enfrentar e frear todo esse ataque aí.